Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Julie Mott, um caso que aconteceu no Texas, lá nos Estados Unidos. Pessoal, esse caso ele é bem comum, ele é bem bizarro. Eu acho que eu nunca trouxe um caso desse estilo, aqui no canal. Bom, no decorrer da história vocês vão entender do que eu estou falando. Aproveitando, como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Julie Nicole Mott nasceu em 15 de agosto de 1989, em Fort Worth, uma cidade com pouco mais de 1 milhão de habitantes, localizada no condado de Tarrant, no Texas. Ela era filha do casal Charlotte Mott e Timothy, mais conhecido como Tim. O casal foi descrito como pais dedicados e atenciosos. Além de Julie, eles têm outro filho chamado Jonathan. Julie nasceu com uma doença genética que afeta os pulmões e o sistema digestivo, chamada fibrose cística, diagnosticada quando ela tinha por volta de 2 anos. Desde muito nova, ela precisava ir ao médico com frequência para realizar tratamentos. A fibrose cística não tem cura. É uma doença genética hereditária que afeta principalmente os sistemas respiratório e digestivo, causando a produção de muco espesso e pegajoso que obstrui os órgãos. Ela é provocada por mutações no gene CFTR, levando a sintomas como tosse crônica, infecções pulmonares frequentes, problemas digestivos como inchaço abdominal e dificuldade de absorção de nutrientes, além de concentrações elevadas de sal no suor. Hoje, existem tratamentos adequados que podem controlar a doença, melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida. Apesar de conviver com essa condição, Julie foi descrita como uma pessoa alegre e divertida por aqueles que a conheceram. Ela tinha um grande fascínio por cavalos. É dito que ela passava muito tempo cavalgando e cuidando deles, algo que a alegrava e a distraía de seus problemas. Julie tentava viver uma vida normal, mas a doença não lhe dava trégua. Foi então que, em 8 de agosto de 2015, aos 25 anos, Julie Mott faleceu devido a complicações da fibrose cística. Os pais de Julie ficaram muito abalados com o ocorrido. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde esse dia chegaria, mas mesmo assim era algo que ninguém consegue se preparar emocionalmente. Eles prepararam o funeral da filha na capela funerária Mission Park North, um local renomado na região. Essa funerária atua há décadas e eles já atenderam milhares de clientes. De acordo com fontes, só na cidade de San Antônio existem 14 unidades dessa casa funerária. Além disso, o pai de Julie conhecia o dono da funerária há anos, um homem chamado Robert Dixon Tips. Ele havia trabalhado para Robert como piloto particular do seu jato no passado, e Robert também já havia alugado uma casa para a família Mott. Então a família de Julie já tinha uma boa relação com o dono da funerária, algo que ajudou para que eles escolhessem essa empresa para cuidar do processo do funeral. Tim assinou um contrato com a funerária no valor de $7.500 pelos serviços de embalsamamento e cremação. O funeral estava marcado para o dia 15 de agosto. A cerimônia de despedida marcaria o final de uma jornada de luta que Julie havia tido durante toda a sua vida. A cremação havia sido agendada para o dia seguinte ao funeral. Tudo estava acontecendo conforme o combinado e o esperado para a família. Mas depois do funeral, algo inacreditável iria acontecer. O dia 15 de agosto de 2015 foi o dia do funeral na capela funerária Mission Park North. Vários amigos e familiares compareceram ao local para dar o último adeus a Julie. Eles também compartilharam lembranças sobre ela, destacando o quão forte ela foi em todos esses anos. Dentre as pessoas que compareceram ao funeral de Julie, estava Bill Wilburn, o ex-namorado dela. De acordo com fontes, o relacionamento deles havia terminado há cerca de 2 anos. No entanto, Bill sempre tentou ficar próximo de Julie. Naquele dia, algumas pessoas que estavam no funeral disseram que viram Bill conversando com outras pessoas presentes no funeral e com a equipe que estava cuidando do local. Ninguém achou suspeito, já que Bill tinha sido namorado de Julie, participava da vida dela e, por isso, era esperado que quisesse se despedir. Ao término do funeral, no início da tarde,
O caixão de Julie, ainda fechado, foi levado para um corredor lateral da funerária. A cremação seria no dia seguinte. O prédio onde estava o corpo dela foi trancado às 4h30 da tarde. O sistema de alarme foi ativado como de costume e todos os funcionários foram embora. Na manhã do dia seguinte, 16 de agosto, os funcionários da funerária chegaram ao local para começar os preparativos para a cremação. Porém, quando eles abriram o caixão de Julie, eles levaram um susto. Não havia nada lá. O caixão estava completamente vazio. Uma dobradiça do caixão estava dobrada, como se fosse forçada para abrir. O suporte rolante que sustentava o caixão havia sido movido para uma posição estranha perto de uma porta de saída, como se tivesse sido empurrado às pressas ou arrastado. O mais estranho de tudo era que não havia nenhuma pista de como tudo isso havia acontecido. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada nas portas. O sistema de alarme que foi ativado às 4h30 da tarde não detectou nada e, com isso, não foi acionado. As janelas do local também estavam intactas. Era como se o corpo de Julie simplesmente tivesse evaporado no ar. Os funcionários, que estavam extremamente confusos, vasculharam o local inteiro na tentativa de entender o que havia acontecido. Nessa época, não havia câmeras de segurança no prédio. Quando eles se deram conta de que aquilo era um trabalho para a polícia, acionaram as autoridades. Os detetives chegaram ao local pouco tempo depois e logo perceberam que tinham um enigma em mãos para resolver. Eles rapidamente descartaram a possibilidade de o corpo de Julie ter sido cremado ou levado para outro local pelos próprios funcionários sem que isso tivesse sido registrado. Os detetives tinham uma linha do tempo. O caixão estava fechado com o corpo de Julie no sábado, e já na manhã de domingo ele estava vazio. Pouco tempo depois, a família de Julie foi avisada sobre o ocorrido. Para os pais dela, foi como perder a filha novamente. Quando a notícia a respeito do ocorrido se espalhou, as pessoas ficaram incrédulas. Era algo difícil de acreditar, ainda mais pelo fato de alguém ter conseguido entrar no local sem arrombar nenhuma porta ou janela, passar pelo alarme e levar o corpo de uma mulher adulta sem que ninguém visse. Parecia algo sobrenatural. Alguém, de alguma forma, havia levado o corpo de Julie durante a noite. A pergunta era quem? E mais importante, por quê? A polícia tratou o desaparecimento do corpo de Julie Mott como um crime desde o início. Os detetives vasculharam todo o prédio da funerária. Eles examinaram portas, janelas e o sistema de alarme. Não encontraram sinais de entrada forçada, e o alarme que havia sido ativado não disparou durante a noite. Quem quer que tivesse entrado no prédio para levar o corpo, o fez sem acionar o sistema, ou já estava lá dentro antes de ele ser armado. A dobradiça danificada do caixão e o suporte rolante deslocado indicavam que o corpo de Julie não havia sido simplesmente mudado de lugar, mas sim levado embora do prédio. Isso não parecia ser um acidente. Tudo indicava algo planejado. Os detetives começaram a fazer perguntas. Quem tinha acesso ao prédio? Quem tinha as chaves e os códigos do alarme? Quem esteve presente nas horas antes das portas serem trancadas? Posteriormente, a funerária ofereceu uma recompensa de $20 mil por qualquer informação a respeito do desaparecimento do corpo. Todos os funcionários da funerária negaram qualquer envolvimento no caso. Eles insistiram que não faziam ideia do que havia acontecido. Nos dias posteriores, buscas foram realizadas pelas autoridades e também por voluntários em áreas remotas da região. Foi então que algo macabro foi encontrado no Parque McAllister, que fica a cerca de 15 quilômetros da funerária de onde o corpo de Julie havia desaparecido. Era por volta das 10 horas da manhã, quando um grupo de voluntários encontrou restos mortais de um corpo humano em uma área do parque. Esses restos, além do avançado estado de decomposição, também estavam queimados, o que de início dificultou saber até mesmo se pertenciam a um homem ou a uma mulher. Pouco tempo depois, a polícia concluiu que esse corpo não pertencia a Julie Mott. Pessoal, durante as minhas pesquisas, eu não encontrei informações sobre se o corpo foi identificado ou se houve uma investigação mais profunda sobre essa descoberta macabra. Como os restos mortais estavam queimados,
é muito provável que o dono desse corpo tenha sido vítima de um crime. As buscas por Julie continuaram pela região, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. No decorrer das investigações, a atenção dos detetives se voltou para Bill Wilburn, o ex-namorado de Julie. Segundo fontes, os dois namoraram por vários anos. Amigos disseram que, com o passar do tempo, o relacionamento deles foi se tornando instável e eles acabaram terminando. Isso teria ocorrido por volta do ano de 2013 e, após o término, Julie seguiu com a sua vida normalmente. Bill, no entanto, parecia não aceitar o término e não seguiu em frente como Julie fez. Alguns relatos alegam que ele a havia traído e se sentia arrependido por isso. Então, após o fim do relacionamento, ele teria tentado, pelos 2 anos seguintes, reconquistá-la. Até mesmo quando Julie enfrentava os estágios finais de sua doença, Bill tentava manter contato com ela, na esperança de que ela voltasse com ele. Ainda segundo relatos, o comportamento de Bill após a morte de Julie sugeria que ele não estava preparado para deixá-la ir. Como dito anteriormente, Bill compareceu ao funeral de Julie, e até então ninguém achou isso estranho. Afinal, ele era ex-namorado dela e havia feito parte de sua vida. Mas o que chamou a atenção foi o comportamento dele. Enquanto os convidados começavam a ir embora e os funcionários preparavam a capela para o fechamento, Bill permaneceu no local. De acordo com depoimentos apresentados às autoridades, ele foi a última pessoa a deixar o prédio. Horas depois, quando as portas foram trancadas, o corpo de Julie ainda estava lá dentro. Nos dias que se seguiram após o desaparecimento do corpo de Julie, o comportamento de Bill ficou ainda mais estranho. Funcionários da funerária relataram que receberam um grande número de ligações dele. Em um único dia, Bill chegou a ligar mais de 100 vezes, de acordo com os funcionários. Os detetives o descreveram como uma pessoa extremamente obcecada. Nessas ligações, Bill costumava fazer diversas perguntas, e quando era ignorado, ligava novamente xingando. Os funcionários começaram a ficar com medo dele, acreditando que ele pudesse tentar fazer algo contra eles. Com isso, a funerária emitiu uma notificação proibindo Bill de pisar em suas propriedades. Contudo, isso não intimidou Bill, e em 2016, meses após o desaparecimento do corpo de Julie, câmeras de segurança o flagraram entrando na funerária à noite. Naquele momento, havia alguns funcionários no local que o reconheceram e chamaram a polícia rapidamente. Bill, ao perceber que o local não estava vazio, fugiu antes que a polícia chegasse, mas foi detido alguns minutos depois em outro local. Em junho do mesmo ano, Bill tentou novamente invadir o local, e novamente a polícia foi chamada, sendo ele detido. Nessa mesma época, após inúmeras buscas e uma investigação frustrada que não conseguiu nenhuma pista sobre o paradeiro do corpo de Julie, a família Mott decidiu abrir um processo contra a funerária Mission Park por negligência. Os pais de Julie pediram uma indenização de $1 milhão em um processo que se arrastou por anos. Em 2018, Bill Wilburn se declarou culpado diante de um juiz e recebeu uma pena de prisão de 2 dias, além do pagamento de uma multa. Bill ainda era o principal suspeito do desaparecimento do corpo de Julie, e seu comportamento estranho deixava a situação dele ainda mais complicada. Além de tudo isso, havia a suspeita de que Bill, usando um pseudônimo, publicava mensagens na internet para Julie de uma maneira romântica e, ao mesmo tempo, mórbida. Essas mensagens mostravam o reflexo de uma mente perturbada e incapaz de encarar a realidade que estava bem à sua frente. Alguns posts sugeriam um luto profundo e fixação, enquanto outros pareciam perturbadoramente distantes. Nesse mesmo ano, ocorreu o julgamento referente ao processo movido pelos pais de Julie contra a funerária. Os advogados da funerária disseram que Bill Wilburn apresentava todos os sintomas de um obsessivo compulsivo e que, muito provavelmente, ele era o responsável pelo desaparecimento do corpo. Os advogados enfatizaram que, quando ele soube que Julie seria cremada, se opôs veementemente. Um especialista em saúde mental disse que era muito provável que Bill amasse Julie de uma maneira que não suportasse a ideia de que seu corpo fosse reduzido a cinzas. Para Bill, preservar sua forma física poderia ser uma maneira de mantê-la viva. Os argumentos que acusavam Bill do crime faziam sentido,
mas os fatos não corroboravam todas as acusações. Os detetives nunca encontraram evidências físicas ligando Bill Wilburn ao roubo do corpo de Julie Mott. Nenhuma digital, nenhum DNA, nenhuma filmagem de câmeras de segurança, nada além de suspeita. Os advogados até levaram uma réplica do caixão igual ao que Julie estava no dia do funeral e a colocaram no meio do salão para que o júri e os convidados vissem. A intenção era mostrar as dobradiças quebradas, apontadas como evidência de que o roubo tinha sido feito por alguém que não trabalhava na funerária, pois os funcionários saberiam abrir o caixão sem precisar quebrá-lo. Os advogados da Mission Park passaram dias tentando convencer o júri de que Bill Wilburn era o responsável pelo desaparecimento do corpo de Julie Mott. Eles inclusive disseram que a própria família da jovem suspeitava de Bill. Jonathan, o irmão de Julie, chegou a dizer no tribunal que, de fato, ele e a sua família acreditavam que Bill fosse o responsável pelo desaparecimento do corpo. No entanto, com o passar do tempo, ele e a sua família foram mudando de ideia, já que as autoridades não haviam encontrado nenhuma evidência que ligasse Bill ao crime. Na época em que o corpo desapareceu, a casa de Bill chegou a ser revistada, mas nada de suspeito foi encontrado. Não se pode negar que o comportamento de Bill fez com que as autoridades focassem nele, mas o mais provável é que ele seja apenas alguém obcecado que nunca quis se afastar de Julie. Além disso, se Bill realmente tivesse roubado o corpo, por que continuaria indo até a funerária, chegando inclusive a responder criminalmente por isso? Não faz sentido. Desse modo, segundo Jonathan, apesar de tudo, ele e sua família passaram a acreditar que Bill era inocente e que toda a responsabilidade pelo sumiço do corpo era da funerária Mission Park. A família acreditava que, de algum modo, o corpo de Julie poderia ter sido perdido em algum processo, e eles não quiseram assumir o erro. A funerária atende inúmeros clientes todos os meses, e poderiam ter enterrado o corpo ou até cremado antes do planejado por engano. De acordo com fontes, erros como esses já teriam ocorrido na funerária, e não seria impossível que acontecessem novamente. Durante o julgamento, outro detalhe importante veio à tona. Robert Tipps, o dono da funerária, disse que sua empresa não utilizava serviços de terceirizados em nenhuma etapa do processo com os corpos. No entanto, foi descoberto que isso era mentira, pois há vários anos a Mission Park tinha contrato com uma empresa terceirizada que realizava o transporte, embalsamento e cremação. Esses funcionários terceirizados tinham entrada liberada em todas as funerárias Mission Park, possuíam chaves de acesso e as senhas para desligar o alarme. As senhas do alarme, inclusive, eram as mesmas há mais de 20 anos. As chaves que davam acesso à parte interna da funerária eram chaves comuns, que qualquer um com acesso a elas poderia copiar. Funcionários que trabalharam no dia em que o corpo desapareceu falaram durante o tribunal, e todos eles negaram ter manejado o corpo de Julie de forma inadequada. Um funcionário, em especial, foi o foco das perguntas, pois tinha uma banda com músicas perturbadoras que envolviam letras fazendo referência a cadáveres. Foi levantada a hipótese de que talvez ele, juntamente com alguns membros de sua banda, tenha entrado na funerária e levado o corpo de Julie para uma espécie de ritual. No entanto, não havia nenhuma prova de que esse funcionário tivesse desaparecido com o corpo. Tudo era apenas especulação. Ao fim do julgamento, o tribunal do júri declarou que a funerária Mission Park era culpada por negligência. Foi decidido que a família Mott deveria ser indenizada em 8 milhões de dólares, ao invés do 1 milhão que eles estavam pedindo. Isso porque o tribunal considerou que a perda do corpo de Julie era algo extremamente absurdo, que fez com que a família passasse pela dor da perda 2 vezes. A primeira quando Julie morreu e a segunda quando o corpo dela foi perdido. O julgamento durou quase 3 semanas, e no último dia, quando foi proferida a sentença, Tim e Charlotte não puderam estar presentes, pois Tim havia sofrido um ataque cardíaco e teve que ficar em casa se recuperando. Mark Greenwald, o advogado da família, foi quem estava presente para representá-los. Posteriormente, a família deu uma declaração dizendo que estava feliz por ter obtido um veredito favorável do júri, mas, no fim das contas, eles falharam, pois não encontraram Julie,
E isso era tudo o que realmente importava. Algum tempo depois, a família fechou um acordo com Robert Dixon, o dono da funerária. De acordo com fontes, eles chegaram a um valor indenizatório satisfatório para ambas as partes. Esse valor não foi divulgado publicamente. Bill Wilburn não foi acusado de nada além de invasão de propriedade. Apesar de não haver nenhuma evidência que o ligue ao desaparecimento do corpo de Julie, algumas pessoas ainda acreditam que ele possa ser o responsável. Até os dias de hoje, não se sabe o que de fato aconteceu com o corpo de Julie. A hipótese mais provável é que ele tenha sido extraviado por funcionários da própria funerária devido a um erro interno. Mas e vocês? O que acham que realmente aconteceu com o corpo de Julie Mott? Foi um erro interno da funerária ou algo de fora o levou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. No mais é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.